Agora a gente vai falar do esporte, hein? Porque a gente trouxe aqui. Aliás, foi ao vivo ontem, durante o de primeira, a saída do Antônio Oliveira do comando do esporte. Fomos avisados porque André Hernan, que já não estava mais entre nós, mas ele manda ali, porque ele está sempre. Sempre de olho. Ele está sempre ligado, gente. Você quer saber uma coisa que está rolando, você pergunta para o Hernan. Fofoca é comigo mesmo, não tô brincando. A gente gosta também de uma fofoquinha, né? Gosta. Ele já tinha ido lá para o Newton Santos, mas mandou aqui. Tava no elevador, descendo, opa, deixa eu avisar aqui o de primeira. E aí, gente, chamou muita atenção, porque foram 4 jogos, né? 4 jogos. 16 treinos. É uma loucura. Você lembra que ele foi vaiado com 20 minutos de jogo na estreia? É uma loucura. Foram 3 derrotas e 3 empates, uma derrota ou 3 derrotas e um empate? 3 derrotas e um empate. 3 derrotas e um empate. Isso. Obrigada pela correção. Perdeu o último jogo contra o Mirassol, em Mirassol. Exatamente. E aí foi demitido, mas agora não é assim, né? Manda embora o técnico e aí vamos ver o que resolve aqui. Não, tem a conta chega, né? O boleto chega. E o boleto é o que vocês estão vendo aí na tarde, ó. 8 milhões de reais por 4 jogos. O que, pelas minhas contas nessa matemática muito complicada, dá 2 milhões por jogo. 2 milhões por jogo. Olha isso. E aí essa conta é importante a gente citar. São 6 milhões para o Antônio Oliveira, mais 2 milhões dividido a multa para a comissão técnica, né? Porque você faz ali conforme o contrato da comissão técnica. Então, assim, é uma multa que teve a proposta de um parcelamento por parte do esporte, mas, assim, é tão deselegante você contratar um treinador e você perceber, com 4 jogos que você errou na sua convicção, e eu vi muita gente que está lá no dia a dia, acompanha o futebol do esporte, acompanha o dia a dia do esporte, falando, foi um erro de rota, é uma correção de rota. É uma vergonha, é uma loucura. E aí, PVC, eu me lembro que ontem a gente estava falando aqui, né? Você estava conversando com ele antes da gente entrar no ar, né? Faltando aqui a escalada, já começando o programa, o PVC chega aqui para falar do Antônio Oliveira. É uma vergonha, né? Você expõe a sua falta de planejamento, né? O quanto você não soube lidar com a questão, né? O quanto você planejou mal a temporada. E o esporte está nessa situação. Lanterna do Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória. Pior início de pontos corridos da história desde que o campeonato tem esse formato. E isso é um tom, mostra um pouco disso. O Brasileirão mudou 8 técnicos em 11 rodadas. O campeonato inglês mudou 7 no campeonato inglês inteiro e a Espanha mudou 6 no campeonato inteiro. O Brasil conseguiu ter mais mudanças de técnico em 11 rodadas do que a Liga Espanhola e a Liga Inglesa inteiras. E aí você vai entender, isso é só um exemplo do porquê tem jogo coletivo na Inglaterra e na Espanha e a gente não consegue ter no Brasil. Aí a gente vai ver televisão na quarta-feira à tarde para ver Champions League pela 25ª temporada seguida e dizer assim, nossa, é outro esporte. Não. É o mesmo esporte, só que é praticado em alto nível, porque é um nível coletivo. É, isso aí. Ó, gente, me avisaram aqui, a galera do chat, tô de olho em vocês aqui, hein, que a gente tava com um probleminha no mic. Voltou? Me avisem aí. Hernanzito. Voltou. Ainda não. Não, ele só fez, só fez mímica ali. Hernanzito, o PVzito tá normal, é isso? Voltou normal. Tá ok. O meu ponto também não tá funcionando, mas tá tudo certo, a gente tá voltando aqui. Então, ô PVC... Mas como sair dessa situação, né? O clube que está na lanterna e agora tem uma situação emergencial, não só estrutural, mas de emergência, porque ainda vai tentar escapar desse rebaixamento, né? E está em uma situação muito difícil. A gente mostrou até ontem na tabela do Campeonato Brasileiro a distância que está. São 7 pontos que o separam do primeiro colocado ali fora da zona do rebaixamento. E a gente está mostrando que é o Vitória. Que é o Vitória, exato. 27 dias de trabalho e a demissão do Antônio Oliveira. Tem um caminho para o esporte sair dessa? Tem que reformular o elenco, provavelmente. O diagnóstico com o Antônio Oliveira lá já era o seguinte, que quando você monta o elenco errado no início, você vai errado até o final. Isso é muito relativo, porque a gente já viu times conseguirem reagir, o Fluminense de 2009, time de guerreiros, que conseguiu mudar com o mesmo elenco.
Mas o diagnóstico é que o esporte contratou o que dava para contratar e montou um time fraco e desequilibrado. Não importa ser fraco, importa que o elenco está desequilibrado. Esse é o diagnóstico que passava pelo Antônio Oliveira também. Agora, para refazer, possivelmente vai ter que reconstruir uma parte do elenco, trabalhar muito, escolher rapidamente o técnico, porque tem rodada na quarta-feira da semana que vem, depois de Brasil e Paraguai, e depois vai ter um mês para trabalhar. Como o esporte pode se salvar. Tentar tirar esses 7 pontos para o Vitória e tentar se colocar numa posição mais correta. Agora, é um problema do Brasil, um problema do futebol brasileiro. Você mudar mais técnicos em 11 rodadas do que a Espanha no campeonato inteiro ou a Inglaterra no campeonato todo. Tá funcionando o meu aqui agora, será? Tá falando? Vocês estão ouvindo, Hernan? Me conta O aqui, chat. chat. Fala aí, chat. Fala aí, chat. Chat, vocês, nos ajudem aqui. O mic do Hernan voltou? Voltou ou não? Aí, ó, tô aguardando. Vocês têm que responder rápido, gente. Tô aguardando a mensagem Respondam de vocês. Eu tô rápido. por vocês aqui. Chat, amigos do chat, nos ajudem aqui. Voltou. Vamos ver se o mic do Hernan voltou. Renan Bom, chat, voltou. ainda ninguém deu notícia. Mas Não, mas vou o seguir. Twitter também Sim, pode. voltou. Me avisaram. Obrigada, Obrigado, gente. chat. Obrigada, galera. Podemos seguir, então, aqui agora que consertamos o mic de André Hernan. Beleza. Você tá rindo, PVC? É? Você tá rindo. Ô, Tô mais Hernan, tranquilo.